Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus nesta manhã ao seu coração. Que você possa ficar atento a ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra que é transmitida há mais de 2000 anos, quando Jesus subiu para o céu, Ele deixou aos seus discípulos para pregar a palavra, ensinar a palavra. E de lá para cá, graças a meu Senhor Deus, Deus tem salvado vidas, Deus tem libertado vida do pecado. E esta palavra, ela continua sendo pregada, ela continua sendo anunciada às vidas, para que as vidas venham se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós sabemos como Jesus, ele veio a este mundo e ele entregou a sua vida pregado numa cruz, para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, meus amados amigos, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui na Epístola de João, no capítulo 1 e versículo 5, que nos diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva algumas. Se dissemos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então foi Jesus Cristo, meu amigo, é o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, para redimir o seu pecado, para tirar você do mal, porque Satanás, ele veio a este mundo para roubar, destruir a vida do homem, mas Jesus, ele veio para dar vida, ele veio para que você possa ter vida e vida em abundância. Muitas pessoas dizem que Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Muitas pessoas dizem: não, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Meu amigo, você não pode viver no mundo praticando as coisas do mundo, fazendo mal, e depois que você partir dessa para outra, você pode encontrar uma vida boa. Não, meu amigo, se você quer ter uma vida com Jesus, você tem de aceitar a Ele aqui em vida, você tem de confessar a Ele em vida, e depois da morte segue-se o juízo de Deus. Você vê que se encontra aqui no verso 8, e dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Então muitas pessoas dizem: não, eu não tenho pecado, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço certas coisas, mas você é um pecador. Esse pecado se estendeu ao homem desde lá do jardim do Éden, quando Adão pecou. Adão desobedeceu a ordem do Senhor. Então o pecado passou para todos os homens. Então ali, para que você possa se livrar deste pecado, pelo pecado Adão entrou no mundo, mas também a salvação veio através de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. É por isso que Jesus, uma certa vez, ele estava pregando, ele estava ensinando ali os judeus e os saduceus. Então uns zombavam de Jesus, mas ele dizia na palavra, dizia: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Cansado de quê? Cansado do pecado, cansado de viver na vida no pecado, vivendo uma vida distante de Deus. Se você quer viver uma vida perto de Deus, pertinho dele, então aceite a Ele como Salvador. Aí você passa a ter uma vida boa, você passa a ter uma vida misericordiosa, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bom. Meu amigo, não existe uma pessoa neste mundo que seja bom. Bom só um, que é Deus, e entregou o seu Filho. Por isso que diz lá em João 3,16: porque Deus amou
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele amou este mundo. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele ama você, mas Ele aborrece aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Você pratica as coisas ruins? Então aceite a Jesus Cristo, para que você possa ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Você veja aqui no verso 9: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em perdoar os pecados. Então Jesus, Ele quer salvar você, Ele quer livrar você do pecado. Então Jesus, Ele chama você todos os dias. Você vê muitas pessoas pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, para que você possa vir a Ele. Muitas pessoas pregam nos rádios, na televisão, nas esquinas, pregando o Evangelho, na vida de Jesus. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, neste momento você não pode dizer: eu não ouvi a palavra, eu não ouvi esta palavra. Então naquele momento, meu amigo, a única coisa que você vai receber de Jesus, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não conheço. Vocês praticaram a iniquidade, vocês praticaram o pecado e não quis saber do meu Evangelho, vocês não quis saber de mim. Então nesta manhã nós estamos trazendo Jesus Cristo para você. Ouve a palavra de Deus enquanto você tem vida, porque depois da morte o juízo de Deus faltará. Então você será ressuscitado neste dia para a condenação eterna. A Bíblia nos diz, meu amigo, que na vinda de Jesus os mortos serão ressuscitados e levados ao encontro de Jesus Cristo, levados ao encontro de Jesus. E aqueles que estão vivos serão transformados e levados ao encontro de Jesus Cristo, levado ao encontro de Jesus. Mas aquele que morreu sem Jesus será ressuscitado para a condenação eterna, para uma vida eterna. Mas aonde? Aonde existe o diabo e seus anjos? Isso, meu amigo, depois da morte. Enquanto você tem vida, você tem uma solução, você tem uma saída, você tem a porta. A porta está aberta, que é Jesus Cristo. Mas esta porta, ela vai se fechar. Um dia ela vai se fechar. E depois que ela se fechar, meu amigo, este povo que faz barulho, este povo que prega a palavra de Deus, Jesus, Ele vem buscar este povo. Então será tarde demais para você. Será tarde demais. Então venha Jesus Cristo enquanto é dia. Porque Jesus, Ele salva, Ele batiza com o seu Espírito Santo. Lá em Isaías, no capítulo 53, como disse Jesus: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando para Ele, nenhuma beleza se vimos, para que o desejamos. Era desprezado entre os homens, homens de dor, mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si e foi ferido e foi repudiado. Mas Jesus, Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, meu amigo, nesta manhã, aceite a Jesus Cristo enquanto você tem vida, enquanto há dia, porque a noite ela vem, enquanto nós não podemos fazer mais nada. Aceite a Jesus para a sua felicidade, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém e amém.